sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu, me deu. Te vi
Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos e minhas irmãs que estão aí online conosco, né? Queremos desejar para você uma boa noite na presença do Senhor. Estamos aqui, né, mais uma vez, abrindo a nossa live de programação aí, discípulos seguindo os passos de Cristo. Você que está em casa aí, sinta-se abençoado pela presença do Senhor, e também através das nossas vidas nós vamos alcançar, né, com você uma palavra de vida, uma palavra que vai entrar na sua vida, vai entrar no seu coração e vai fazer morada aí na sua vida. Não sei como é que você está no dia de hoje, eu não sei como é que você acordou, eu não sei qual o motivo que você está aí conosco, né? Mas para nós é uma bênção você estar aí nos dando a audiência. Então eu peço para você, né, que está conosco já desde agora, nos ajude, faça um benefício para nós aí, para que nós alcance mais pessoas. Gostaria que você compartilhasse e também fizesse aí um comentário aí, falasse como é que está chegando aí a live, se está tudo ok. E se por um acaso, né, ficar trancando a imagem, não nos abandone aí, né? Fique conosco, pois as internet em geral estão abaladas aí, né? A Vivo está sem internet e vários pontos estão sem internet. Então nós estamos aí fazendo esse apelo para você, né, que você fique conosco aí até o final da nossa live, e nós vamos dar início aí com uma oração. E logo após nós já entramos aí com a palavra. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vida de Paulo e algumas, digamos assim, empecilhos, né, que tentaram impedir o caminho, né, da palavra de Deus através da vida desse grande missionário, né, Paulo, né, esse grande apóstolo aí, que foi escolhido, né, após a ressurreição de Cristo, né, e após a ascensão de Cristo ao céu. Então, quem sabe você que está ouvindo hoje nós aí pela primeira vez, e pela primeira vez está ouvindo sobre Paulo, né, quem sabe você não sabia, né, que Paulo ele foi escolhido por Jesus Cristo, mas após, né, os 12 já terem seus ministérios feitos já, né, Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, a qual comissionou Paulo a pregar a palavra por outros continentes, outros países, outras regiões a qual ele estava designado para ir. Então nós vamos estar fazendo esta oração. Eu vou pedir para o irmão Edson fazer essa oração por nós. A paz do Senhor, irmão Edson. A paz do Senhor a todos os ouvintes, você que está do outro lado, quero mandar aqui um abraço e que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Primeiro eu quero ler algo da parte de Deus que diz assim: a cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. Jesus morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário, e através de Cristo ele chamou esse grande homem, um homem que serviu, eu digo grande homem porque ele carregava as marcas de Cristo. E eu não consigo ainda carregar, mas ainda um dia quero carregar. E nesse tempo o qual Deus vai transformando e trabalhando na minha vida e na vida de cada um, eu creio nisso. E vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo para que Tu venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pois assim Tu disseste, Senhor, aquele que me ama guarda a minha palavra, a coloca em prática e a pratica. Pois, Senhor, somos pecadores e falhos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E eu quero Te pedir também em favor de cada um, de cada família que está ouvindo nessa hora, você que está do outro lado, que passa por dificuldade, que o Senhor venha operar na tua vida, na tua família, nos teus ouvidos, Ele venha trazer a fé. E a fé foi o motivo de nós crermos no Evangelho. Esse foi o motivo de nós estarmos aqui hoje.
E eu te peço, Senhor, que tu venha operar, transformar cada coração que está do outro lado, Senhor. Aquele que está preso, mesmo sem algema, Senhor, mas está preso espiritualmente. E que tu venha quebrar as correntes nessa noite, pelo amor de Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário. E que tu venha transformar e falar com cada um em seu coração através da sua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Já temos participações aqui, ó, irmão Edson. Temos alguns irmãos aí que são nossos assíduos, né, ajudadores, né. Eu vou falar para você que você é um ajudador nosso aí, você que está online, você que está ao vivo conosco aqui. Está conosco aqui a minha cunhada, né, Kátia Ramires, lá está com meu irmão em casa aí nos ouvindo. E também com a minha sobrinha Franciele, né. Também estaremos ainda orando pela minha sobrinha, né, que está se recuperando aí de problemas da saúde, mas Deus já deu vitória, né? Deus já nos deu vitória por intermédio da fé. Também está conosco o irmão aí, um irmão muito antigo, né? O irmão José Alberi Ferreira. Esse irmão aqui tem história, né? Um irmão do tempo de antigamente mesmo. Ele sabe a história, né? De várias coisas, irmão Edson. Ele sabe muitos acontecimentos aí no meio evangélico, né? Nós estivemos juntos, né? Uma vez nós estivemos trabalhando na Donep, estivemos trabalhando também juntos na entrega de Bíblias e Novo Testamento, estivemos trabalhando junto ao irmão Alberi e mais outra equipe que tinha a relevância de levar a mensagem através do Novo Testamento até as pessoas. Glórias a Deus. Ele diz assim, ó, muito lindo. E ele está concordando aí com a nossa oração, diz amém. Muito obrigado, irmão Alberi, que Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Um abraço aí para o Saulo também, Saulo Ferreira, que Deus abençoe aí juntamente com a sua esposa Fabiane e também com a sua filhinha, né? E também está conosco aqui meu pai, ó, ele diz assim, ó, boa noite, estamos no Olavo ligados. Olha, o Olavo tá marcando presença aqui, meu pai, ó, Edmilson. Que benção, vai nosso abraço a todo o Olavo lá, né? E um dia já estaremos lá de novo, de volta com o trabalho do evangelismo, anunciando a Cristo naquele lugar. Quando eles enxergarem lá o caminhãozinho, né? Isso, e quando vem uma voz, atenção moradores desse bairro, você que nos escuta, pois hoje queremos trazer a palavra, boas novas de salvação em Cristo Jesus. Quando você ouvir essa voz que vos fala, estamos anunciando que aquele dia terá a palavra de Deus ao teu coração. A palavra diretamente, né, para o coração dos nossos irmãos que estão lá. E também está conosco o irmão Idalêncio Lima, mais conhecido como Lua, né? Isso, que pai Deus do Diego abençoe, ali, Lua. pai do Diego e da E a Priscila. Solange, a Priscila, o menino lá, aquele jovem, que tivemos junto por 4 anos lá naquela grande Porto Alegre. Lá em Canoas. Viajando por lá, era um tempo que Deus me deu para estar junto com eles naquele tempo. E a minha sobrinha ouviu muito a palavra de Deus e tivemos conversando muito tempo. Mas o tempo é de Deus e quem dá a graça e escolhe os seus, né? Por isso que eu creio que eles são escolhidos de Deus. E ao seu tempo, Deus vai trazer eles. Glórias a Deus, né? Então, também está conosco a irmã Mônica Greco Tola, esposa do pastor Adriano Tola, né? Um grande abraço para esse casal aí. Que Deus abençoe. Eles estão sempre com o irmão Jean, né, irmão? Sempre são assíduos com o irmão Jean. Nossos amigos, que Deus abençoe. E agora está um pouco conosco, né? Que Deus abençoe esses irmãos aí. Deus abençoe a vida do irmão Jean também, né? Seu amigo. Que Deus abençoe grandemente esses irmãos aí em ministério, né? Que prospere, né? Na vida espiritual, né? Quando nós falarmos em prosperidade, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, nós não estamos falando em dinheiro, em bênçãos materiais, nós estamos falando nas bênçãos aquelas que as traças não corrói, né? Nós estamos falando nas melhores bênçãos que são as espirituais. Também está conosco aqui a irmã Rúbia, Rubinho, as nossas esposas, né? São as que mais nos incentivam, né, irmão? E está também a irmã Luciana Fagundes, ó. A irmã Rúbia diz a paz do Senhor, irmãos, na audiência. Deus abençoe. A irmã Luciana Fagundes, ó, diz assim, ó. A paz do Senhor, irmãos, na audiência também. Também a irmã Karine está aqui, diz a paz do Senhor, irmãos. Se não é, né, nossa família, né, nos dá uma ajuda ali, né? Estão na retaguarda, mas estão intercedendo, orando, para que
intercedendo para que tudo venha a dar certo, né? Porque nós estamos todos trabalhando para o mesmo reino, né? E a nossa família tem que nos ajudar, né? São chamados junto conosco, né? E eu querendo também, já com essa participação, mandar um abraço para as irmãs, né? A esposa do irmão Zéel e família, né? A esposa dos irmãos que estão ali junto, trabalhando conosco, o irmão Carlos, né? Carlos, irmão da... Gemerson. Isso, e a esposa, então, estamos todos aí, o irmão Vanderlei, se estiver nos ouvindo, todos os irmãos do evangelismo, anunciando a Cristo, né? Todos esses jovens que estão trabalhando conosco, o irmão Adão lá e a sua família, né? Adão, foi marcada a irmã Terezinha. Que Deus abençoe o irmão Adão, a irmã Terezinha, nosso abraço aqui para você, os que estão nos ouvindo. E a irmã Lúcia está conosco, a irmã Lúcia Gonçalves diz a paz, meus irmãos na audiência, glória a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, irmã Lúcia Gonçalves. Deus abençoe a sua vida, a sua família e seu esposo, né? Que Deus venha cada dia mais trabalhar na sua vida, né? Irmã tirou uma temporada conosco ali estudando, né? Irmã dedicada, né? Essa irmã é uma bênção, né? Também o irmão Diego Henrique, né? Diz a paz do Senhor, diz boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Diogo, que Deus abençoe a tua vida. E marca aí teu irmão Alex, um abraço também pro Alex aí, teu irmão do Diogo, né? Que é um guerreiro aí que está um pouco machucado, digamos assim, né? Mas Deus vai tratar, né, as feridas e vai trazer de novo para o aprisco. E também está aqui conosco a irmã Helena, o irmão Edson acabou de saudar o esposo da irmã Helena. E a irmã Helena está conosco aqui, ela diz a paz do Senhor, meus irmãos. Um abraço, irmã Helena, aí juntamente com seu esposo e com a sua família. Que Deus abençoe grandemente. Vamos dar, né, início aqui ao tão esperado estudo sobre Paulo, né? Nós vamos falar sobre Paulo, né? Nós já damos uma boa introdução, né? Falamos da conversão de Paulo, né? Paulo, ele tinha os olhos foram tampados, né? Mas não os olhos espirituais, né? Os olhos espirituais de Paulo já estava tampado, né? Quando o próprio Cristo encontrou com ele, ele tampou os olhos normais de Paulo, os olhos naturais, né? Porque os olhos espirituais de Paulo já estavam tampados. E o que aconteceu quando Jesus Cristo entra na nossa vida? Ele faz a bênção maior ainda. Porque quando ele tirou as escamas dos olhos de Paulo, ele tirou as escamas tanto espirituais como as naturais, né? O Senhor faz aquilo que nós nem imaginamos, né? A bênção de Deus, né? O trabalhar de Deus na nossa vida é além do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós somos tão mesquinhos nos nossos pensamentos, nos nossos pedidos a Deus e na nossa forma de pensar e pensar que Deus vai agir, mas Deus tem algo grandioso para transformar na nossa vida e nós não vemos. Justamente nós podemos, né, pensar assim, né? Muitas vezes nós pensamos em bênçãos, né? O Senhor não me alcançou tal bênção, mas nós já ganhamos a maior bênção possível, que é a salvação, né? Nós já recebemos a salvação. E a partir daí, a partir da salvação, o que há de vir sobre a nossa vida, tudo é lucro. Não foi assim que Paulo pensava? O morrer é Cristo e o viver é Cristo, né? As duas coisas é Cristo. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, morrer para eles era estar junto com Cristo. E o viver era viver para Cristo, né? Então nós não estamos trancados numa redoma, né? Nós estamos livres para viver para Cristo e com Cristo. Então vamos ler mais um comentário que vou passar para o irmão Leandro, que vai dar início. O irmão Josué Leandro William. O irmão Leandro William diz a paz do Senhor, irmãos. Na escuta, Deus os abençoe, os irmãos. Amém. Muito obrigado, irmão Leandro, pela audiência. Eu creio que às vezes a gente não lemos algum comentário seu, que às vezes o senhor comenta lá no link, mas graças a Deus que hoje o senhor comentou aqui. Estou lendo. Um grande abraço e também desejamos aí uma bênção tal sobre a sua família e uma recuperação rápida, né? Uma recuperação completa, né? Uma recuperação dirigida por Deus, para que o Senhor venha voltar a fazer as suas atividades aí, a qual o Senhor foi impedido, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Também está conosco o irmão Juliano Marques, o irmão aquele que estudou conosco, o irmão Leandro. Ele está numa outra cidade, ele está em Vacaria. Ele diz a paz do Senhor, irmãos.
na escuta aqui de Vacaria. Olha aí, nós estamos chegando já em vários lugares distantes, né, irmãos, no interior do estado, nos outros, nas outras cidades do estado, municípios, distrito, bairros. E por que não, né? Nós estamos até em outros estados, né? E nos outros países. E outros países também, né? Glórias a Deus, né? Graças a Deus que nós estamos aí alcançando através de Deus, né? Nada para nós, né? Para a honra e glória de Deus. Nós temos um irmão lá na Espanha também. Tem um irmão na Espanha que nos assiste e fora alguns irmãos. Só hoje, entre hoje e ontem, encontrei 2 irmãos que me disseram assim: eu assisto vocês, às vezes eu não consigo estar online, mas eu vejo a filmagem depois que fica gravada a gravação, e ali eu me delicio com as palavras de vida eterna. Ele diz, com as palavras de Deus ali eu aprendo muito. Muito obrigado pela confiança de cada um que está aí conosco. Nós estamos felizes porque você está aqui. O irmão Leandro, ele confirma ali, né? Ele diz, amém, meu irmão. É isso aí, irmão Leandro William, Deus vai lhe dar uma recuperação. E as coisas que Deus faz na nossa vida, ela não é pela metade, é completa. Quando o Senhor entra na nossa vida, além de nos salvar, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma, né? Ele faz a obra completa. A palavra do Senhor diz que aquele que iniciou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Ou seja, o Senhor vai vir e ao dia que Ele vir, nós estaremos com a obra concluída que Ele mesmo tem feito na nossa vida. Então temos mais um comentário aqui da minha mãe, Maria Ramírez, diz, boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigado pela audiência aí dos nossos parentes, né? Se nossos parentes estão aí, né, irmãos, é porque eles nos deram crédito à palavra que o Senhor tem nos dado, né? Então vamos iniciar ali com o estudo pelo irmão Leandro. A paz do Senhor, irmão Leandro. A paz do Senhor, irmão Efraim, irmão Edson, a todos os nossos irmãos que estão aqui na live, né? E que estão participando conosco aqui. Quero dizer que para nós é um motivo de alegria e um incentivo para que nós possamos continuar fazendo essas lives, né, irmãos? E aqui nós vamos dar seguimento à exposição aqui de Atos dos Apóstolos, né? Que nós começamos com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e agora nós vamos para o capítulo 14, né? Se tu tem uma Bíblia, acompanhe junto conosco, irmão, porque tem muitos que nós aprender neste capítulo aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do 1 em diante. Aqui era a segunda viagem do apóstolo, né? Do apóstolo Paulo, que ele foi para Listra e Derbe, né, irmãos? Aqui ele já estava fugindo já dos seus conterrâneos, lá dos judeus, porque quando ele, lá no capítulo 13, quando ele teve um encontro com Cristo, depois ele foi pregar na primeira mensagem na sinagoga, lá em Jerusalém, ele já teve obstáculos ali, já foi preparada uma armadilha para matar o apóstolo Paulo, mas ele, sabendo da artimanha, ele conseguiu escapar, né, irmãos? E aqui nós vamos dar um segmento no capítulo 14, e que ele fugiu para esse lugar aqui, né, que era um pouco distante de Jerusalém. E os irmãos que tiverem uma Bíblia podem nos acompanhar a leitura. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creram grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitavam e irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que, pelas mãos de Paulo e Barnabé,
se fizessem sinais e maravilhas. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os matarem e apedrejarem. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe. Cidadãos da Licaônia e arredores. São palavras meio difíceis, né, irmãos, que tem aqui. Irmãos, então nós queremos explicar um pouco a respeito desse capítulo, né? Que quando os apóstolos eles foram para esse lugar, Icônio, e entraram juntos nas sinagogas dos judeus. Isso já era de costume de Paulo. Onde ele chegava, ele procurava as sinagogas e ali ele ensinava o cristianismo, né? a ressurreição de Cristo, o evangelho da graça. E o apóstolo Paulo ele combatia as heresias, né? O judaísmo. Ele combatia o judaísmo e pregava o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Pois o cristianismo ali até aquele momento era algo novo para os judeus, mas que já era combatido por eles, né? E eram perseguidos os judeus. Isso aqui era 10 anos, né? Depois, isso aqui é mais ou menos 10 anos depois que Cristo ressuscitou. Então o apóstolo Paulo ele procurava as sinagogas e ali ele ensinava. Então Paulo e Barnabé, que já tinham sido separados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, né, irmãos? Então aonde eles andavam, eles pregavam a palavra do Senhor e Deus cooperava com eles, operando prodígios e maravilhas. Que eles são com o que devo aprender, o que eu aprendi com isso aqui, irmãos, que os judeus, porém, incrédulos. Então, aonde o apóstolo Paulo passava, irmãos, ele tinha os opositores que não criam, né, que Jesus era o Messias, que Jesus tinha ressuscitado, sendo que eles tinham testemunhas, né, visíveis, testemunhas vivas naquela época, que davam testemunha da ressurreição de Cristo, pois fazia pouco tempo, né, que Cristo tinha ressuscitado. E ainda por cima, Deus operava com eles, operava através das mãos deles. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Hoje em dia nós falamos, eu vejo pessoas fazendo propagandas de si mesmo, dizendo, irmão, eu tenho o dom disso, o dom da cura, o dom da libertação. Mas nós vimos aqui que o apóstolo Paulo não fazia propaganda dele. Simplesmente ele pregava o evangelho da verdade e por eles estarem fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus teria ordenado a eles, Deus cooperava com eles, operando maravilhas, né, irmãos? Então, nós aprendemos, irmãos, que nós não somos dono, né? Nós não somos donos da vontade de Deus. O nosso dever é caminhar corretamente numa vida de santidade aqui na terra, pregando o evangelho verdadeiro, mesmo que ele te custe muitas coisas, irmãos. Aquilo que tu pensa que para ti é precioso, muitas vezes uma amizade, né? Tem pessoas que dizem assim, irmão, tu não ofende as pessoas pregando, né? Que não era para ofender. Mas eu penso assim, irmãos, é impossível nós pregarmos o evangelho da salvação sem ofender o pecador, né? Pois a palavra, ela nos exorta, ela nos confronta, nos exorta e corrige, né? Edifica, né, irmãos? Então, em primeiro lugar, ela nos confronta. E esse confronto, ninguém quer ser confrontado pela verdade, pois a verdade, ela vem mostrando as nossas más obras. Então, quando nós temos esse entendimento,
e reconhecemos que somos maus e necessitamos do perdão de Deus, essa verdade, quando ela vem nos confrontar, ela transforma a nossa vida, né? O salmista, ele disse: bom para mim foi ter sido afligido, porque me aproximei dos teus preceitos. Então a palavra de Deus, quando ela nos aflige com a verdade, nós, em vez de nos afastarmos de Deus, nós nos aproximamos cada vez mais. Então os apóstolos, eles pregavam com ousadia, o apóstolo Paulo, né, e Barnabé, eles pregavam com ousadia na sinagoga, e muitos criam no evangelho, né? E até nessa cidade aqui, irmãos, que era uma cidade que tinha muitas crenças pagãs, eles acreditavam em deuses, né, pagãos, e houve uma divisão, porque muitos ainda concordavam com aquilo que eles acreditavam, e outros mudaram de pensamento, né, com a pregação do evangelho do apóstolo Paulo, né? O versículo 3 diz assim: assim passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, e o qual confirmava a palavra da sua graça. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que eles passavam tempos, muito tempo pregando corajosamente acerca do Senhor, e o Senhor confirmava a sua palavra, né, da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas, né? Hoje nós olhamos para o quadro atual da igreja, estamos orando, pedindo para que Deus opere sinais e maravilhas, e muitas vezes eu me pergunto, por que não tem acontecido mais sinais e maravilhas? Eu ouso, né, irmãos, eu arrisco a dizer que muitas vezes abandonamos a palavra do evangelho, né? O evangelho da graça, o evangelho de Cristo, da salvação. Pois quando nós pregamos o que ele nos ordena, irmãos, Deus coopera, Deus envia aqueles que são para a salvação, Deus cura, né, e liberta. Eu creio, irmãos, que Deus, ele é poderoso para fazer tudo isso, mas Deus, ele não pode operar aonde o evangelho da cruz não é mais pregado. Muitas vezes estamos ali dizendo que estamos cultuando a Deus, mas na verdade o culto está sendo direcionado para homens, e a Bíblia nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então isso é muito sério, irmãos, pois Deus, ele não vai operar enquanto não colocarem ele no lugar dele, né, que é o centro das atenção do culto. Deus nos ama por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, o sangue dele ter nos purificado, nós ainda continuaríamos debaixo da ira de Deus. Mas pela sua misericórdia e o sangue de Cristo sobre nós, ele passou a nos amar, irmãos. Ele nos ama em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo, cultuando a Cristo, e Cristo estiver em nós, irmãos, o amor de Deus vai estar sobre nós, né? Então não devemos nos enganar com o falso evangelho que está sendo pregado. Seja igual à igreja bereana, os bereanos, que quando eles ouviam até mesmo os apóstolos pregar, eles conferiam tudo na palavra do Senhor. Então, somente com a verdade, irmãos, nós não vamos ser enganados. Quando tu ouve a palavra do evangelho e tu crê, tu és selado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, qual é a função dele na nossa vida? Tirar a venda dos nossos olhos e nos mostrar, confirmar a palavra do Senhor em nossos corações e em nossos entendimentos.
Então nós devemos buscar esse conhecimento para não sermos enganados, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo da nossa alma operará prodígios e maravilha, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então não vá atrás, irmãos, daquilo. Está acontecendo, alguém está fazendo tal milagre, né? Lá em tal lugar tem um profeta que tem o dom de cura. Irmãos, o inimigo da nossa alma também, ele cura, né? E às vezes nós ficamos assim meio perdidos, mas como assim, irmão? O inimigo cura? Cura, irmãos. Ele pode até se transformar em anjo de luz. Ele tem esse poder, né? Para enganar a muitos. Mas aqueles que estão firmados na palavra e buscando a Deus como Ele é, esses não vão ser enganados, né? Eu quero ler aqui para os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 2. Capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: orai para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois a fé não é para todos, né, irmãos? Nós devemos orar para que nós não venha a ser escravizado por falsas doutrinas de homens, né? Porque, irmãos, a fé salvadora não é para todos. A Bíblia nos diz que nos últimos dias rejeitariam a sã doutrina, sentiriam comichões nos ouvidos e ajuntariam doutores para si. Isso quer dizer, irmãos, que a verdade eles não vão querer. Porque muitas vezes, quando estamos pregando o evangelho verdadeiro, e muitas vezes parece que bate um sono, né? Uma pessoa fica desatenta, às vezes não quer nem ouvir a verdade, mas quando é uma mensagem que dá prazer, né, no coração, que desperta um desejo, um sentimento, é aí que parece que nós queremos ouvir. Mas vamos nos guardar disso, irmãos, pois aqui diz, orai para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Esses que pregam esse evangelho, outro evangelho, que tira Cristo do centro e mostra a prosperidade, e mostra autoajuda, isso é outro evangelho, isso é homens querendo aprisionar com um evangelho diferente, né? Para que nós não sejamos enganados, irmãos, devemos buscar o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre essas coisas, né? Então, irmãos, depois deles terem pregado o evangelho da graça e Deus ter operado no meio deles através das mãos deles, né? Aqui no 4 diz assim: e dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo uns motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. Então aqui, irmãos, já foi formado um motim, mesmo eles operando ali aqueles sinais, né, sendo confirmado por Deus, eles reconhecendo que Deus era na vida dos apóstolos, o povo se dividiu e ali começou um motim, né? E eles tiveram essa atitude. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidadão da Licônia e arredores, e ali pregaram o evangelho encontrava-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde nascimento, o qual nunca tinha andado. E esse ouvia falar de Paulo,
que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado. Então, os apóstolos, irmãos, sabendo da perseguição que estava se formando ali, eles fugiram daquela cidade e vieram para Listra. E ali encontraram um aleijado, né, irmãos, que era desde a infância. E o apóstolo Paulo, olhando para ele, notou que ele tinha sede, que ele tinha um desejo de ser curado. E o apóstolo Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Irmãos, autoridade de Deus, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fazia esses milagres, mas ele não arrogava para si a glória. Também é outro motivo que Deus deixou de operar dentro das igrejas. Porque se Deus vai usar hoje em dia alguém com esse dom da cura, né, aquela pessoa vai arrogar para si essa glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, irmãos, quando Deus te usar para fazer algo, né, fazer algo sobrenatural em favor do próximo, não traga para ti a glória. Diga assim: eu não fiz nada, quem fez foi Ele. Somente Ele tem esse poder. Nós só somos aqui testemunhas de Cristo. E quando nós estamos testemunhando as verdades de Cristo, Ele vai operando. Nós, como testemunha, vamos deixando um rastro, né, irmãos? E muitos vão olhar esse rastro e vão dizer: este é verdadeiro servo de Deus, né? De um Deus, um grande Deus. Muitos se intitulam, dizem, né, fazem uma propaganda de si: venham ouvir um grande homem de Deus. Mas não, isso não é certo, irmãos. O certo é: venham ouvir uma palavra de um homem que serve um grande Deus. Aí é diferente. Então toda honra e glória é dada a Deus, irmãos. Não pegue para si a glória que não te pertence, pois nós somos terreno e Deus, Ele habita nos céus e Ele sabe todas as coisas. Aí continuamos depois, mas falando alguma coisa a mais do capítulo 9 em diante, irmãos. Do versículo 9 em diante. Amém? Glórias a Deus pela mensagem aí que o irmão nos deixa, né? Vou fazer alguns comentários aqui dos irmãos que estão conosco aqui. E aí já voltamos na palavra aqui. Está conosco, né? A Kátia aqui marcando o seu marido e sua filha. Está conosco o irmão Henrique Falcão. Ele diz assim... Ele fala assim: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Henrique. Deus abençoe a sua vida aí e a sua família. Que Deus abençoe grandemente aí junto com a sua família. Também está conosco a irmã Marielle Bittencourt, esposa do irmão Alex, que também é nosso amigo aí. O irmão Alex, que Deus abençoe essa família aí ricamente e grandemente. Também está conosco o irmão Daniel Estevene da Silva. Zá, irmão Daniel, hein? Deus abençoe, Daniel. Ele diz assim: a paz do Senhor na escuta. Aí, ó, o Daniel se acordou cedo hoje. Brincadeiras à parte, né? Está conosco também o irmão Ziel. Ele diz assim: a paz do Senhor. Deus abençoe essa família aí. Que Deus tem um grande propósito, né? Que Deus já chamou e já elegeu eles, né? Para a salvação e também para o trabalho, né? Tanto... todos trabalham na obra do Senhor, né? Está conosco também o pastor Adriano Tola. Ele diz: Deus vos abençoe, paz e graça. Muito obrigado pela sua audiência, pastor Adriano Tola. Que Deus abençoe o seu ministério e que Deus acrescente, né, aqueles que hão de se salvar aí para trabalhar juntamente aí com o irmão, que venha dar o grande crescimento na obra de Deus. E a irmã Helena também, ela comenta: o Evangelho de Cristo é servir e amar. E ela completa aquilo que o Senhor falou aí, irmão Leandro, sobre o fazer a obra de Cristo, né? E quando nós estamos, né, meus irmãos, você que está na audiência, né?
não se choque com o que nós estamos falando aqui, né? Mas nós estamos vivendo a pior história de referente a cristão na face da terra. Nós estamos vivendo como se fosse em Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo como se fosse nos tempos de Noé, nós estamos vivendo como nos tempos de Jó, e nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra. Então você que está ouvindo esta mensagem da vida de Paulo, nós temos um grande ensinamento com a vida deste homem. O irmão Leandro está ali no capítulo 14 explicando, né? Mas ele vem sofrendo perseguições desde o capítulo 13 ali, né? Quando ele se converteu, se juntou alguns judeus lá naquele lugar e ele precisou sair fugido para poder seguir pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho, aquele evangelho verdadeiro, o evangelho que não é egocêntrico, que não é aquele que bota o homem no meio, não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. Ele chegava falando de Cristo e explicando que as práticas dos judeus não era mais necessário. Mas o que acontecia? Eles queriam viver debaixo do jugo da lei. Quantos de nós queremos voltar para o jugo do pecado? Queremos voltar? E quantos de nós estamos aprisionados em um sistema que já está doente, né? Um sistema que já tem que não tem dado certo desde a época em que iniciou-se, e que no final desses tempos está mais ainda corrupto, e muitas coisas tem na nossa vida, muitas vezes nós queremos voltar debaixo desse jugo, né? E os judeus eram da mesma forma. Eles achavam que Paulo trazia uma palavra muito libertadora. Era demais aquilo tu ser salvo somente pela graça. Era só a graça e não precisava mais da lei. Como é que funcionava isso aí? Irmão Fraim, uma coisa que eu estava analisando sobre isso aí, é mais fácil o homem fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa para ser salvo, né? Do que entender que a graça tu não precisa fazer nada para ser salvo. Era isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. Só que os judeus, queriam dizer que tu teria que cumprir, que tu teria que fazer algo para te ser salvo. E o apóstolo Paulo veio ensinando o evangelho da graça, né? Que o sacrifício todo, completo, que aquele que Deus aceitou, né, foi feito por Cristo e não existe mais sacrifício. E isso aí é a questão que o homem quer dizer. Não, eu tenho o sentido de aceitar ou de não aceitar, né? De fazer ou não fazer. Eu tenho poder, né? Eu tenho o poder. É isso que o homem não quer perder, é o controle. Ele, em vez de deixar Deus dominar sua vida como Senhor, como soberano, o homem ele quer colocar Deus como meio soberano. Mas a palavra diz, né, irmão, você que está ouvindo do outro lado aí, você que nos ouve, a própria palavra de Deus diz que aquele que quiser ser grande tem que aprender a servir todos. Então como é que eu posso ser maior que o meu Senhor, irmão Leandro? Como é que eu posso delegar mais que o próprio Senhor que nos delegou aqui, ó? Que eu queria voltar um pouquinho aqui, irmão. Que Jesus disse aos seus discípulos que fariam milagres em meu nome, como está escrito em Marcos 16, 17 e 18. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Imagina só, irmão Leandro, irmão Faim, você que está do outro lado. Ele nos deu autoridade para sermos testemunha da sua verdade. Ele nos deu autoridade para fazer, talvez, esses sinais através da sua palavra. Porque eu vou dizer, você, ouvinte, você que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui, que para mim, eu até creio no milagre, mas eu creio naquele que atua como milagre, que é o próprio Jesus. Na verdade, nós não demos ao verdadeiro, como diz, ao verdadeiro ponto, ao verdadeiro centro da situação, de todas essas coisas, que é Cristo, e às vezes nós centralizamos o homem acima de tudo. É o que estão fazendo hoje. Eu quero te dizer que, na verdade, Cristo é o centro da nossa vida e da nossa história e da história desse homem. Porque se não fosse através de Cristo, ele não estava aqui, irmão Leandro, levando uma palavra. Até mesmo ele levantou a mão e disse,
que seja curado. Esses milagres acompanharão todos aqueles que creem. Mas isso não é para ser um demagogo, mostrar para os outros aquilo que Deus quer fazer. Eu creio que o verdadeiro milagre, Leandro, é quando o homem encontra com Cristo. Até mesmo quando os apóstolos chegaram para Jesus depois de uma jornada e disseram assim: Jesus, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse para eles: não se alegrem porque os demônios se submetem, mas sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Então, como o irmão Edson está dizendo aqui, não é porque nós fizemos ou acontece alguma coisa através da nossa vida, mas sim porque Cristo já fez por nós e nós estamos lá escrito no livro da vida. E é bem verdade, né? Esse capítulo que nós estamos lendo aqui, desse livro que Paulo que está registrado da vida de Paulo, que posteriormente ele curar aquele coxo, né? Saiu sacerdotes de Júpiter, né? Que eles tinham ali no lugar onde Paulo estava pregando o evangelho, junto com os judeus, tinha ali um panteão de deuses gregos. Tinha todos aqueles deuses da mitologia grega, e junto com todos os astros que eles conheciam da época. O Deus Sol, o Deus Lua, Deus Júpiter, Deus Mercúrio. Tinha deuses para todas as modalidades que quisesse. E vendo o sacerdote que Paulo tinha orado, e Paulo tinha curado o homem através da palavra ali, que ele diz, visto que ele tinha fé, mandou que se levantasse sobre seus pés, e ele levantou curado. E aqueles homens, aqueles sacerdotes dos deuses, digamos em letras minúsculas, deuses, eles saíram e queriam prestar culto para Paulo, pensando que Paulo era Júpiter. E imagina se nos dias de hoje, irmãos, comparando com os dias de hoje, acontece exatamente ainda a mesma coisa. O irmão Leandro recém falou isso, que se alguém chegasse a orar e alguém se curar, eles iam prestar culto à pessoa e iam esquecer aquele que fez o milagre, que é o próprio Cristo. E é o que tem acontecido. Muitas vezes a pessoa vem, faz uma pregação e é atribuído a ela tudo aquilo que era para ser a Deus, né? O brilho não é mais Deus, mas os títulos que tem. O brilho é a indicação que foi dado, que alguém lhe deu. O brilho não é mais o Cristo, o verdadeiro, aquele que salvou, aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado. E quando você for lendo, né, a partir do versículo 10, né, ele falou isso que o irmão Leandro pregou. Então, diz assim: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros, grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifício. Tu sabe ali, irmão Frank, que eles tinham, era um costume, não era um costume, era uma crença, né? Eles tinham uma crença. E por isso que tinha aquele templo ali de Júpiter e de Mercúrio, que quando esses deuses vieram até a Terra, que eles criam que eles vinham até a Terra, se formavam um homem e vinham até a Terra. E aí eles chegaram em alguns lugares para pedir pousada. Isso era a crença local lá, né? E aí rejeitavam. E uma família hospedou eles. E aí a crença diz que esta casa foi abençoada. Foi abençoada, que hoje é o templo, né, desses deuses ali. E aí o deus que eles acreditam ali, esse Mercúrio e o Júpiter, né, que isso aí é uma mitologia grega, né, irmão Frank? Eles tinham um panteão de deuses, né? Não e era um só, né? Esses dois aqui diz que eles acreditavam que se faziam um homem e vinham até a Terra para ter comunhão com as mulheres, né? E para mérito de, digamos assim, de curiosidade aí para os irmãos, né? Esses mesmo panteão de deuses que os gregos cultuavam, eles viraram um deus só na cultura da terceira religião abraâmica,
que é o islamismo. O Islã pegou todo esse panteão de Deus, transformou em um Deus só, e alguns profetas, e ali e misturaram com o Evangelho. E na época de Paulo eles já estavam tentando impercutir essas doutrinas nas pessoas. E o que Paulo e também João tinha um terrível medo que acontecesse era que as pessoas fossem pelas vãs doutrinas. E o que nós vemos hoje, né? Cada doutrina, digamos que podemos falar com toda a autoridade, né? Doutrinas de Beelzebul, né? Aquelas doutrinas que não são de Cristo e estão implantadas dentro de um sistema religioso chamado Igreja Evangélica. Não estamos aqui generalizando, mas, digamos assim, por volta aí de 2022, se estimava que 35% da população do Brasil eram cristãos. Mas se 35% é gente, é bastante gente, pessoa, por que o Brasil está desse estado, né? Por que os exemplos errados ainda são maiores que os exemplos certos? Se a maioria é cristão. A concentração de religião fica entre cristão e católico e também das matrizes africanas. Mas a maior ainda é dos cristãos. Imagina se nós não estamos vivendo um colapso espiritual, a qual os cristãos que estão se declarando cristão nada mais são, a maioria, do que seguem doutrinas de Beelzebul. Porque não dão um exemplo, que era o que Paulo estava fazendo. Logo após o que Paulo fez, eles queriam cultuar a Paulo ali, sacrificar, e o que Paulo fez? Rasgou as suas vestes, saiu para o meio da multidão e dizendo, não é assim que eu estou falando do Evangelho. E as pessoas, hoje em dia, acontece ao contrário. As pessoas vão ali e já estão se filmando, já estão se fazendo ali para levar a glória para si, para dizer que são eles os deuses. Lógico que eles não vão falar com as suas vozes e claramente, como eu estou dizendo aqui, mas nas suas atitudes eles já estão como eles são deuses, porque eles são os donos desse sistema. Quer dizer que eles já receberam o seu galardão. E não tem parte mais nada lá no céu, né? Pois é, porque a Bíblia diz que lá só entra herdeiro e co-herdeiro de Cristo, não entra funcionário de Deus, porque o funcionário ele já recebe aqui. E funcionário ele não tem ligação com a herança, porque herdeiro e co-herdeiro de Cristo é só para aqueles que têm herança. Aqueles que não receberam nada aqui, né? Então, eu queria fazer uma colocação em cima disso, né, já que o irmão falou ali, ó, e ele também citou aqui, ó, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que vós converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Quer dizer que Paulo diz que eram homens também sujeitos, que eles eram homens sujeitos às paixões, e ele não se delegava ao autor de todas as coisas, pois ele se colocava no seu próprio lugar, irmão Fraim, como homem sujeito a Cristo, sujeito àquela verdade de Deus. Ele não se vangloriava com as verdades. Ele não se atirava confete, né? Hoje em dia nós estamos, como eu vou repetir, né? Nós estamos vivendo o pior momento de cristão na face da terra, né? Nós não estamos vivendo aqui no Brasil, né, uma perseguição, mas eu tenho a convicção, irmãos, que não vai ser nem preciso uma perseguição para a montanha de cristão se atirar no colo do anticristo, porque eles já estão sendo levados por prodígios e maravilhas, eles já estão atrás de sinais, que era o que Cristo dizia, né, para os seus discípulos ali na sua volta, né? Quais são os sinais? E Cristo disse, os sinais já foi dado. Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, e esse foi o sinal. Vocês não viram? Vocês não entenderam? O que Cristo dizia, o sinal vai ser o que ele ia concluir. Ele já estava fazendo o cronograma do que ia acontecer, e eles com os olhos como que fechados não viam. Nós temos mais participações aqui. A irmã Helena diz assim: hoje a grande maioria das pessoas se denominam cristão porque tem medo de ir para o inferno, sendo que deveriam temer a justiça
de Deus. É verdade, né, irmão? Muitos, por conveniência, estão aí como cristão, né? Mas ser cristão, né, é muito além de dizer, né? Muito além de como é que falam às vezes para nós pagar o dízimo, não é uma dívida que nós temos, né? Um pagamento. É muito além de nós ter uma carta de membro, um cartão assinado. É muito além de nós ter um cargo. É muito além de nós estar numa tribuna, num púlpito pregando. É uma vida de separação para viver para Cristo, né? E ainda alguns cristãos estão brincando, pensando que o tempo está passando e que Cristo não vai vir. Vai ser um abrir e fechar de olhos que há de vir, virá e não tardará. Então, quando Cristo vir, vai pegar aquelas noivas nécias, né? E vai levar aquelas que estão preparadas, né? Então temos aqui também, está nos assistindo aqui a minha sogra Eliane Jacques. Quero mandar um abraço para minha sogra, também para o meu cunhado Frederico, se ele estiver na audiência, que Deus entre na vida dos irmãos aí também. A Lourdes, né, que se estiver acordada, um abraço aí. Ela nos escuta sempre no sábado. A mãe da minha sogra, né, a avó da minha esposa, ela diz que sempre está nos escutando no sábado pelo rádio, né? E nós temos a programação sábado às 16 horas até às 18. Você que está nos ouvindo, não deixe de nos acompanhar, que nós estamos trazendo esses temas para despertar, para mostrar para você um verdadeiro avivamento, que é o quê? É esse choque que a palavra nos dá, o avivamento, não é, irmão Leandro? Vamos continuar aqui, irmãos, na exposição aqui a partir do versículo 11 do capítulo 14, né? Versículo 11. Depois que o apóstolo Paulo ali orou pelo aleijado, né? E ele andou. E vendo as multidão que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licônica, e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter de Barnabé e a Mercúrio de Paulo, porque este era o que falava, né? Então, irmãos, ali eles denominaram, né? Eles disseram: olha, esses homens fizeram um milagre e os deuses vieram até nós, né? E ali eles quiseram colocar esses títulos ali em Paulo e em Barnabé. Mas Paulo e Barnabé e o sacerdote de Júpiter, cujo o templo estava em frente à cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queriam com a multidão oferecer-lhe sacrifício, né, irmãos? Muitas vezes isso aqui acontece dentro da igreja também, né, irmão Frei? Porque muitas vezes nós queremos ali presentear, nós queremos ali honrar, né? Mas nós queremos elogiar, né? E tirar foto ali com um homem que veio de longe pregar o evangelho, cantar ali, né? E ali muitas vezes nós estamos ali idolatrando. Isso é uma certa idolatria. Mas aquela pessoa, aquele irmão simples, né, que entrou lá na porta da igreja, às vezes meio mal arrumado, né, sentou lá no banco, ele entra e sai muitas vezes sem receber um abraço da igreja, né? Muitas vezes sem perguntar, né, o nome dele. Já aconteceu situação de eu chegar em certas pessoas, né, em algumas pessoas, e perguntar o nome, e a pessoa me falar assim: olha, faz 4 meses que eu entro e saio dessa igreja, é a primeira vez que alguém pergunta meu nome. Então, irmãos, idolatria. Nós muitas vezes pegamos pessoas por causa que tem um nome, porque é conhecida, porque está sempre nas redes sociais, ou está sempre digamos, em shows, porque isso para mim é show, né? O que é feito dentro das igrejas. E ali eles estão cultuando, idolatrando, irmãos. Muitas vezes querem trazer ali grinaldas e bezerros de bronze, né, para fazer sacrifício, né? Muitas vezes tirando até o que não tem para pagar aquela pessoa que vem até ali.
né? E nós devemos ter cuidado disso aí, irmãos, porque o nosso Deus, o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor é Jesus, é o nosso Deus, o nosso Salvador, né? Devemos ter cuidado com isso. E aqui o apóstolo Paulo, ele depois que ele viu que queriam fazer sacrifício, ele disse: não façam isso, pois nós somos homens igual a vós, né? Ele disse: olha, eu tenho as mesmas fraquezas de vocês, né? E não façam isso. O único Deus que nós devemos adorar é Jesus, é o nosso Pai, porque a Bíblia nos diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se fez homem e veio até a nós e morreu a morte de cruz, né, irmãos? E olha o exemplo do nosso Deus, do nosso Cristo, né, que ele veio como homem na terra. Irmãos, isso aqui nos mostra que Cristo, sendo divino, 100% divino, ele também foi 100% homem. E ele permanece, só que simplesmente, irmãos, ele está num corpo glorificado, né? Ele é Deus e ele é homem, né? 100%. Então, não é igual esses deuses do paganismo, né? Que eles vinham e tomavam a forma de homem e depois voltavam também no entendimento deles, na crença deles. Mas não é assim que funciona com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é divino e ele é homem. Só que ele está agora num corpo glorificado. Por que, irmãos, que Cristo se fez homem? Para sentir a mesma coisa que tu sente. A única diferença é que Cristo não pecou. A única diferença nossa. Mas ele teve as mesmas tentações, ele teve os mesmos desejos, os mesmos sofrimentos. Mas Deus se fez homem, né? E hoje ele está à direita do Pai, num corpo glorificado. E um dia nós também estaremos, irmãos, né? Nós temos essa esperança. E aqui os apóstolos, irmãos, ele disse assim: senhores, por que façais essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, né? O apóstolo Paulo estava ali pregando o evangelho de Cristo, né? E falando para eles: se convertam, deixem dessas crenças pagãs, dessas mitologias, disso que não é o verdadeiro Deus. E ele estava pregando o verdadeiro Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, né? Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, e mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu, colheitas em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele apresentou Deus através da graça natural, né? Aquela graça, aquilo que Deus divide com todos os homens, tanto maus como bons, né? Que é a chuva, o alimento, né? Na estação correta. Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olhem para Deus, o que Deus fez para vocês desde o começo, desde antigamente. Deus tem dado todas essas bênçãos para vocês. O apóstolo Paulo está comparando, está dizendo assim: não tem comparação com esse Deus, que ele tem tido misericórdia. Ele não destruiu vocês como destruiu Sodoma e Gomorra, como destruiu aquela geração de Noé. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: esse Deus é misericordioso e o evangelho da salvação chegou agora para vocês. Se arrependam dos vossos pecados, né? E aí ele mostra a Deus pela graça natural. A Bíblia nos diz que
O sol nasce para justos e injustos. Esta é a graça natural, irmãos, é a graça para todos, é aquilo que Deus repartiu com todos, mas a graça salvadora é diferente, né? Eu estava lendo aqui em Tessalonicense, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ali nos diz na parte B, que a fé não é para todos, a fé salvadora não é para todos, né? Muitas vezes a gente ouve uma expressão que Deus amou o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Irmãos, Deus veio para salvar os eleitos, Deus veio para salvar os seus. Todos precisam ouvir o Evangelho, mas somente os eleitos, aqueles que foram com o nome, tiveram o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, foram eleitos, foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Esses vão ser salvos, né? E isso aí, mas isso aí é assunto para outros dias, né? Para outros temas. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo apresentou o Deus da graça, da misericórdia, e ele disse que, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuva do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Né, irmãos? Muitas vezes nós olhamos para o ímpio está prosperando, está crescendo, mas aquilo ali é a graça natural. Eu tenho um pensamento comigo que muitas vezes até a prosperidade na vida do ímpio já é o juízo de Deus, porque muitas vezes a prosperidade, o dinheiro é o Deus daquela pessoa, e aquilo está afastando cada vez mais o homem de Deus, né, irmãos? Então aqui, finalizando, né, irmãos, dizendo isso no versículo 18, com dificuldade impediram que as multidão lhes oferecessem sacrifício. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão de apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os irmãos viram que Apedrejaram Paulo. Apedrejaram a Paulo. Mas como Paulo é um homem de Deus, como é que pode ser apedrejado um homem? Quer dizer que Cristo deixou que ele fosse apedrejado. E essa colocação dessa parte do apóstolo Paulo e até mesmo os seus discípulos que foram perseguidos, quer dizer que isso aconteceu só com Paulo, não pode acontecer com nós. Olha só, irmão, o que Paulo fez aqui, ó. E arrastaram ele para fora. Meu Deus. E pensando que estava morto. Que tal não foi a violência, né, contra Paulo, né? E isso aí tudo não é pelo ódio do homem Paulo que as pessoas têm. Eles têm o ódio contra a verdade. É pela luz que ele carrega, irmão? É pela verdade, pelo Cristo que ele prega. É o espírito da maldade que está neles, né? E hoje a gente vê esse mesmo quadro acontecendo. Isso nunca cessou. Eu me lembrei do vagalume e da cobra. Na verdade, a preocupação não era nem porque ele era na parte da alimentar da cobra, mas ele disse: porque tu brilha demais. É porque tu tem um brilho por dentro. Eu creio que a verdade de Deus estava em Paulo, e isso também deixava ele chateado. Deixava eles com ódio, né, meu irmão? E não foi qualquer um que perseguiu Paulo, né? Os judeus, né? Irmãos de Paulo, né? Não, e eles estavam perseguindo, porque aqui diz que eles chegaram da cidade de onde Paulo tinha chegado. Já tinha sido expulso. Sim. Eles vieram atrás de Paulo, se juntaram com os outros aqui, e aí... E é sempre assim, sempre o espírito da maldade está o espírito que fala, né? E ele cita os outros, né? Porque já nos disseram, né? Não ande junto com o Leandro, com o Fray, né? O espírito é assim.
E nós estamos quase que às portas da cidade, né? Quase que Paulo nós estamos, né? Mas Deus tem misericórdia da nossa vida aí. Aí eles achando que ele estava morto, né? Aí se foram embora. Aí os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. E ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e renovando os ânimos dos discípulos. Irmãos, o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Os irmãos estão vendo que toda vez que o apóstolo Paulo era perseguido e expulsado, chicoteado e apedrejado, ele fugia, ele ia para outro lugar. Agora, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele podia ficar como mártir, ele podia ser morto ali, mas era melhor ele estar vivo para pregar o evangelho. O dia que for impossível de nós servir a Deus aqui, nós temos que fugir. Nós vamos ter que ir para outro lugar. Porque é melhor tu estar vivo pregando o evangelho em outro lugar do que tu morrer. O mártir, tu ser mártir, é o último plano, quando não tiver mais saída. Porque muitos não vão suportar essa perseguição que está vindo sobre a igreja. Irmãos, ainda nós temos liberdade. Ainda nós temos essa liberdade de pregar esse evangelho. Mas a porta está fechando. Imagine só, irmão Leandro, irmão Faim, um dia eu ouvi um pregador me dizer que Paulo era Paulo, e ele era ele. Ele não ia ser perseguido. Que Paulo foi perseguido. Quer dizer que nós somos os mais bonitão. Não podemos passar por essas dificuldades. Imagine só. Quer dizer que a palavra de Deus, sendo a própria verdade, assim como Jesus disse para Pilatos, aqueles que me ouvem a minha verdade, eles ouvirão a minha voz do bom pastor. Não é, irmão Frei? E a Bíblia diz, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então, quando nós estamos ligados no nosso pastor, que é Cristo, nós temos que escutar e conhecer a voz do pastor, né? Isso daí nos dá a certeza, assim como Paulo tinha ali, ó. O que Paulo fez? Se levantou e foi animar os seus discípulos. Não, calma aí, não é assim. Vamos partir, vamos para outro lugar, vamos pregar. Recém ele tinha escapado aqui de uma morte, né? Recém ele tinha sido espancado, né? Saiu como morto. Levou uma escova. Tu imagina? Eles não eram... E eles não podiam fazer isso, Paulo tendo a cidadania romana. Eles não podiam fazer isso. Eles fizeram na vida de Paulo várias atrocidades jurídicas que naquela época já era condenável. Vocês imaginam um homem cheio do Espírito Santo, levou essa situação, passou por essa condição e deu seguimento àquilo que Jesus tinha lhe conduzido a fazer. É isso aí que eu digo, irmãos, que muitas vezes por nós crer que nós somos salvos, nós temos que viver como tal aqui na terra, como salvo. E se nós somos salvos e pertencemos ao reino, nós vamos ser perseguidos porque nós pertencemos ao reino de Cristo, né? Mas nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmãos, aqui na terra nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós estamos vendo na rede social que alguns vídeos em outros países, cristão sendo incendiado, né, queimado vivo, sendo enterrado vivo, né? E nós aqui não... Será que vamos ser diferentes também deles? Não? Pois é que não chegou ainda aqui, não bateu na nossa porta, mas um dia... Eu estava vendo agora que até anda uma como é que eles dizem, uma narrativa, e querem implantar no Brasil pena de morte. Pena de morte. Isso aí a gente já sabe por onde vem, né? Sim, vai no que estado vai ser que transformado. a justiça hoje atual do Brasil implantando uma pena de morte
Quem é os que vão ir para... Quem é que vai Quem ser vai entrar pra isso? quem vai inaugurar essa... Aqueles que não se dobrar para o sistema. Então, irmãos, estejam preparados, irmãos. Estejam preparados. Nós só vamos vencer o dia que nós partir daqui. O dia que Jesus vier arrebatar a igreja, o dia da ressurreição, né? Daqueles que estiverem com Cristo. Por isso que nós temos que crer, né? Que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Nós temos que crer, porque é dessa forma, irmãos, que a Bíblia nos mostra, né? Então o apóstolo Paulo aqui, depois de passar por essas adversidades, ele voltou às cidades aonde ele já tinha passado para incentivar os irmãos. E havendo-lhes, no 23, havendo-lhes por comum consentimento dele eleitos presbítero por cada igreja, com oração e jejum, encomendando-nos ao Senhor e quem havia crido. Passando depois por Pisídia, chegando a Panfilha, tendo pregado a palavra em Perge, lhe desceram a Atália, e ainda navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Então, irmãos, aqui eles fizeram toda essa viagem missionária e voltaram para o lugar, né, da onde eles foram enviados, né? Então, mas nós temos outras viagens missionárias também. São muitas aventuras que o apóstolo Paulo passou, né, irmão? Passou de quase morto ali, né? Até vai ter os naufrágios aí. Mas a cobra. Vai ter a cobra. Imagina o navio que ficou em pedaço. O navio que virou um pouco de pedaço de pau, né? Não se atemorize, pois aí estamos todos Deus aqui falou ainda. com ele antes, né? Deus falou com ele antes, né? Nenhum ia perecer. Nenhum vai perecer. Então, E ele confiou em quem falou a ele, né? E aquilo ali era um propósito para ganhar os nativos da ilha, né? E diz que todos se converteram ali. Não, e ali, ó, finalizando que o irmão estava explicando ali, falando, e diz ali, quando chegaram, reuniram-se a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, eles não chegaram contando o testemunho, né? Eles não chegaram dizendo, porque, pois tu vê, fui lá, não. Nós fomos lá e o Senhor abriu as portas. Eles não chegaram se fazendo de coitadinho. Acredito eu que ele devia de ter os seus hematomas, né? Seus machucados ali. quer dizer, As cicatrizes. as marcas. E hoje nós vemos pregadores, né? Que nós conhecemos, né? A vida moral caótica, né? Não cuida da família. Não cuida de filho que tem 2, 3 casamentos separados. E dizendo muitas vezes, né? Eu trago as marcas de Cristo, mas Como onde é que posso estão? carregar a marca de Cristo, né? Eu não sou digno nem de dizer que eu prego, porque eu creio que o Deus que nós servimos, ele tem que ter toda a honra e toda a glória. E se nós temos algo a falar é porque o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. De nós só teríamos barbárie para falar, porque nós somos o nosso entendimento, ele é roto, ele é estragado. Se não é o Espírito Santo estar dentro de nós somos como um sino que só tine, mas ninguém compreende, né? Então, vamos encerrando, né, a nossa live, né? Os irmãos já concluímos esse livro, esse capítulo, e estaremos no próximo. Eu não sei como é que os irmãos que estão aí na live aí, estão aí, vamos orar junto aí, nesse momento. Se os irmãos quiserem falar algo aí, se manifestem aí rapidinho que nós estaremos aqui, né? Já tem mais alguns irmãos que comentaram aqui, o irmão Valmir Oliveira, ó. O irmão Valmir, um grande obreiro aí da Seara do Senhor, e diz: graça e paz, irmãos, Deus abençoe grandemente. Salmo 34, número 22. O irmão Valmir, eu aprendi muito com esse irmão aí,
pregador incisivo da palavra, né? Eu aprendi agora há pouco, nós estávamos falando da irmã Jane, né? Era da época lá do irmão Valmir Oliveira ali, que eu aprendi bastante com esses irmãos de valor, né? Que passaram, assim como Paulo também, passaram, né? Pelas perseguições, né? Dos seus irmãos judeus, né? Mas Deus vai honrar, né? A fé desses irmãos, e a nossa certeza e a nossa alegria é que nós vamos entrar num céu e não há quem possa tirar a salvação de nós. Você sabia, você que está nos ouvindo aí, muitas vezes nós somos chamados e exibidos, porque nós dizemos nós somos salvos, né? Mas não é exibição nenhuma, não é mérito nenhum nosso. Nós estamos dizendo toda a glória é para Deus. E muitas vezes o homem nos interpreta mal, né? Esses irmãos pensam que por serem salvos eles podem viver a forma que querem, negativo. Por nós sermos salvos, nós vamos viver como Paulo, o escravo de Cristo. E aí nós vamos fazer as coisas que Cristo quer na nossa vida. A nossa vontade nós abandonamos, como escravos, aqueles que eram condenados, né, a remarem até o navio afundar e morrerem na sua função. Como para Cristo nós somos assim. Nós temos que remar, né, levar a palavra e pregar. Nós vamos ser espancados como Paulo, nós vamos ser, muitas vezes, vão naufragar o nosso navio, o próprio homem vai tentar furar o nosso navio, mas nós vamos seguir em frente até a nossa chamada ou até Cristo vir, né? Também a irmã Mônica Greco Tola, ela diz assim: como é prazeroso ouvir as pessoas de Deus discernir as escrituras sagradas. Não nos cansamos de meditar nas escrituras sagradas, pois dela virtude nos proporcionando entendimento, conhecimento, e assim criamos o hábito e o desejo de estarmos sempre sedentos. Verdade, estejamos enraizados no verdadeiro evangelho genuíno, procurando assim a cada dia conquistar a vida eterna. É verdade, minha irmã, nós estamos cada dia caminhando para a consumação, né, daquilo que Cristo já nos deu, a salvação e a vida eterna, né, como ele falou, né, para os seus discípulos, né, como é que ele falou, o próprio Paulo disse, né, Timóteo, tome posse da vida eterna, ou seja, é hoje, né, nós não estamos, quando Cristo determina, nós só temos que aceitar e crer que está feito tudo o que podia ter sido feito para a nossa salvação. Eu vou passar então para o irmão Leandro estar fazendo esta oração final. Peço que o irmão ore pela minha sobrinha Franciele também, né? Vamos seguir orando também pela irmã do irmão Edson, né? Para ter uma plena recuperação, né? Irmã Solange Bastos. E também, né, pela vida do irmão, eu senti de falar, do irmão Lua, né? Que vamos orar também. E também pelo irmão Leandro Ilha, né, que está enfermo ainda, está ainda em recuperação, mas nós cremos num Deus que pode dar a vitória completa, né? Nós não cremos num Deus que é mentiroso, um Deus que se arrepende. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Esse mesmo Deus que acompanhava Paulo, ele ainda está nos acompanhando e acompanhando você aí, e ele, segundo a vontade dele, pode muito bem estar nos alcançando essas bênçãos aí, e nós saímos mais que vencedores em Cristo Jesus. O irmão Leandro vai estar orando e vamos estar encerrando a nossa live. Vamos orar, irmãos, crendo que Deus é poderoso para nos ajudar, e sabemos que Ele não nega bem nenhum para os seus filhos, né? Ele está com as mãos estendidas e nem seus ouvidos agravados, né? Nós oramos então. Senhor amado, eterno Pai, graças te damos pela tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado. Oramos em favor, Senhor, de todos os irmãos, do irmão Lua, da sua esposa, da sobrinha do irmão Edson, da sobrinha do irmão Fraim, do irmão Leandro Ilha, sua família, também de todos os irmãos, Senhor, que estiveram até agora, aqueles que entraram na live, né? E oramos em favor deles. Tu conheces a necessidade de cada um, e nós cremos, Senhor, que Tu é poderoso, que Tu, Senhor, pode fazer todas as coisas segundo a Tua vontade,
Se nós, Senhor, estamos no caminho, fazendo a tua vontade, opera, Senhor, coopera conosco, operando prodígios e maravilha. E que possamos ouvir, Senhor, muitos testemunhos através dessa live. Aleluia. E toda honra e glória seja dada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.